A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos. Este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos, buscando nessa obra literária, mediúnica, clássico na doutrina espírita, o livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. As técnicas, os recursos, as conexões, os alertas, os ensinamentos, as experiências deste autor que dedicou grande parte de sua vida para conhecer, para se aperfeiçoar e agora para divulgar todos esses valores relacionados à prática mediúnica, essa bendita ferramenta que Deus coloca em nossas vidas para recuperarmos o nosso tempo perdido nas ilusões, nas fantasias, nas anestesias de consciências, fugindo das leis de Deus. Então hoje temos essa ferramenta para nos reabilitarmos. Ela é constituída de uma condição pedagógica de ensinamentos muito valiosos. Cada um de nós pode se apropriar do universo da comunicação, do indivíduo, do próprio habitante do mundo espiritual, que traz sua perspectiva de causas e consequências, suas experiências, sua vida, onde se encontra, como sofre, o que realizou durante a sua estadia terrena. É grande aprendizado e oportunidade de trabalho do bem com Jesus. Nós estamos já na segunda parte dessa obra, que intitula-se As Pessoas, e já iniciamos na semana passada, no episódio anterior, o capítulo 11, que fala do perseguido. Hoje vamos dar continuidade a esse capítulo e paramos no parágrafo: dessa forma, o erro, que os evangelistas chamam de pecado, acarreta o sofrimento, a punição, o resgate. Não que tenhamos de nos redimir necessariamente através do mecanismo da dor. A dor não é inevitável, porque o processo da libertação pode dar-se também por meio do serviço ao próximo, do aperfeiçoamento moral, da prece e da vigilância. Da mesma forma, aquele que foi ferido pelo seu companheiro, por mais gravemente que o tenha sido, não deve nem precisa tomar a vingança em suas mãos para que o outro resgate a sua falta. A lei do equilíbrio universal se incumbirá dele, se não hoje, no próximo século, ou no próximo milênio. O resgate pode ser despersonalizado, isto é, ninguém deve nem precisa arvorar-se em seu executor. Isso não significa que, ao sermos ofendidos, devamos transferir o nosso impulso de vingança às leis de Deus. São muitos os que tomam realmente a vingança em suas mãos, mas pensam na intimidade do ser, com o mesmo rancor. Ou seja, o que ele está dizendo aqui: nós não precisamos ser os executores do mal para aqueles que causaram o mal, porque senão estaremos sendo igualmente maus. No entanto, ele afirma que muitos levam ao impulso da ideia de consolidar-se como arrimo nas leis de Deus como executoras também dessa vingança. Então transferimos para Deus, transferimos para as leis de Deus a vontade de enxergar aquele que realizou o mal sendo punido pelas leis de Deus. Então isso também está fora do padrão do amor e da misericórdia divinas. E aí nos tornamos vinculados em pensamento e coração e aumentamos a nossa dor. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos.
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, sob o título Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O item 7. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outras há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, meu caro ouvinte, se a dor bateu à porta da nossa intimidade, da intimidade da alma, abalou os nossos corações, constrangeu-nos como consequência das leis naturais de causa e efeito, foi porque nós nos afastamos das leis de Deus. E agora podemos usar desse recurso para nos reabilitarmos perante a própria consciência, perante a justiça divina. E Hermínio de Miranda continua: Ele pagará. É verdade, Ele pagará, seja com a moeda da dor, seja com a do amor. Mas se emitimos o nosso pensamento de vingança e ódio, continuamos ligados ao erro. Reassumimos os compromissos que poderíamos ter resgatado com aquela humilhação ou aquele sofrimento. Pois é certo que ninguém sofre por acaso, dado que não há reparos dolorosos como forma de punição aos inocentes. Neste ponto, mais de uma lição encontramos, ainda e sempre no Evangelho de Jesus. E é por isso que nenhum trabalho de desobsessão, digno e sério, deve ser intentado sem apoio nos ensinamentos do Cristo. A questão é tão importante, tão vital à problemática do espírito, que Jesus a imortalizou no texto da oração dominical. Ó Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas. Relata Mateus no capítulo 6, versículo 12. Assim como perdoamos os nossos devedores. No versículo 14 desse mesmo capítulo, Jesus é ainda mais explícito, que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então, meu caro ouvinte, trata-se de uma conexão que nós estabelecemos com as leis divinas, com as benesses, com as bênçãos, com a fonte inesgotável de luz e amor de Deus, que nos mantém equilibrados, saudáveis, estruturados para termos a satisfação plena de viver. Ao passo que, se fizermos justiça pelas próprias mãos, por mais que seja justa a nossa razão ou o nosso ponto de vista, se essa condição é para desenvolver a vingança e o ódio, fazendo com que o mal permaneça em nós, nós nos afastamos de Deus e sofremos ainda mais. Sob as luzes da doutrina espírita, o texto adquire uma dimensão que antes não havíamos notado. É que o perdão que concedemos àquele que nos feriu não lava o ofensor do seu pecado, ou seja, da sua falta, mas libera o ofendido, que com o perdão evita que se reabra o círculo vicioso do crime para resgatar o crime. Então o perdão é para isso, para nós nos libertarmos do mal. Não é para estabelecer concordância ou aceitar de bom grado o mal realizado pelo outro, mas sim para que nós não permaneçamos neste mal.
Nesse angustioso círculo de fogo e lágrimas, de revolta e dor, ficam presas por séculos e séculos multidões enceguecidas pelo ódio e nunca saciadas pela vingança, pois a vingança não sacia coisa alguma, ela apenas junta mais lenha à fogueira que arde. Por muito tempo achamos que toda essa doutrina do perdão fosse apenas um belo conjunto de figuras de retórica. A doutrina dos Espíritos veio propor-nos um entendimento infinitamente mais racional e objetivo, o de que o perdão liberta. Não é uma simples teoria, é uma verdade, que o Cristo nos ensinou, mas que tanto temos relutado em experimentar. Também neste ponto tivemos, certa vez, uma experiência inesquecível. Um companheiro desencarnado, em lamentável estado de desorientação, perseguido por uma pequena multidão de implacáveis obsessores, acabou por ser recolhido pelos trabalhadores do bem. Alguns de seus perseguidores foram tratados e reeducados moralmente, como ensina Kardec. Outros se afastaram, por sentir que a vítima punha-se fora do seu alcance. Alguns deles continuaram a ser levados ao grupo de desobsessão, a fim de serem doutrinados, e no desespero em que viviam, descarregavam todo o seu rancor e agressividade sobre os componentes da equipe de socorro, especialmente contra o doutrinador, por ser o porta-voz, aquele que fala e procura convencê-los a abandonar seus propósitos, que eles julgam justíssimos. Pois bem, certa noite, volta para receber os nossos cuidados o companheiro que havia sido recolhido. Estava novamente em poder de um impiedoso hipnotizador de quem já o havíamos subtraído a duras penas. Ele próprio confessou seu drama, recaíra na faixa vibratória de seus perseguidores, ao deixar tombar as guardas que o protegiam. No decorrer do diálogo, revelou-se mais impaciente do que nunca, exigindo quase solução imediata para o seu caso, pedindo a presença de parentes sem nenhum desejo de entregar-se à prece e, acima de tudo, pronto para a vingança, assim que estivesse em condições. E exatamente por isso não conseguia alcançar tais condições. Ele, o obsessor, iria ver. Então aqui temos uma declaração de uma condição estabelecida pelo próprio comunicante, ameaçando voltar à vingança. Vamos continuar analisando essa experiência de mais um perseguido nesse capítulo que estamos abordando da obra Diálogo com as Sombras, já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o capítulo de hoje que estamos estudando, O Perseguido, em sua continuidade, do livro Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hermínio de Miranda está nos contando uma experiência particular de um espírito que, depois de ter sido resgatado, confessa ter baixado a guarda e retomado a faixa vibratória de seus perseguidores. Então, ficou naquela condição vulnerável de pensamentos entregues à ideia do retorno da vingança. Então, dizendo que iria restabelecer as conexões nesse propósito. E Hermínio de Miranda continua: meu Deus, como poderemos negar o perdão ao que nos feriu, se o exigimos para nós, exatamente para as dores que resultaram da nossa imprudência
em ferir os outros. Em outras palavras, como é que vamos pensar no mal para com aquele que também realizou o mal conosco, se o reprovamos na sua atitude perante esse mesmo mal? Então é ser mal igual a ele e vivenciarmos as condições semelhantes. Como vamos poder exigir isso dele? É isso que Hermínio Miranda está nos convidando a refletir. O obsidiado só pensa em livrar-se de seus adversários, a qualquer preço, mas se esquece ou ignora que ele também está em dívida perante a lei, pois de outra maneira não estaria sujeito à obsessão. O obsessor, por sua vez, procura punir o companheiro que o fez sofrer, deslembrado de que ele próprio criou, com sua incúria, as condições para merecer a dor que lhe é infligida. Então aqui se apresenta toda essa conjectura da proposta reeducativa perante a dor, porque se o processo de obsessão acontece, é porque acaba sendo um recurso construído por ambos aqueles que se encontram, tanto no plano encarnado, quanto no plano do mundo espiritual, o desencarnado, e que se conectam para se reabilitar, para um ao outro pedir piedade, para ressignificarem valores e restabelecer a própria consciência perante a justiça divina. Julga-se no direito de cobrar, pensando assim cumprir a lei de Deus, para que a justiça se faça. E de fato, a lei do equilíbrio universal coloca o ofensor ao alcance da punição, que é, em suma, a oportunidade do reajuste. Por isso dizia o nosso Paulo, em sua penetrante sabedoria: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com frequência, os perseguidos apresentam-se em nossos grupos, nos primeiros momentos da libertação. Quantos dramas, Senhor! Vêm trânsitos de pavor, cansados de prisões tenebrosas, fugindo de obsessões que lhes parecem ter durado uma eternidade. Esgotaram todo o cálice de profundas amarguras, sofreram todos os tormentos, passaram por todas as humilhações, submeteram-se a caprichos e desmandos, cumpriram ordens iníquas. Um desses nos disse que estivera num dos calabouços infectos das trevas, onde nem chorar podia. Passaram-se séculos. Só nos pôde dizer que foi um sacerdote e que traiu alguém. Sente agora o peso de um enorme arrependimento e, quando convidado a orar comigo, não tem coragem de dirigir-se a Deus, pois se julga o último dos réprobos. A muito custo, consegue murmurar uma palavra: Jesus. E fala baixinho consigo mesmo: que sacrilégio, meu Deus! Outro também, egresso de um calabouço, não conseguia articular a palavra. Fazia entender-se por gestos. Trazia um peso na cabeça que o obrigava a manter-se curvado sobre si mesmo. E, além de tudo, estava cego. Um terceiro apresenta-se com as carnes roídas pelos ratos e baratas, após um longo período de reclusão. Quase todos trazem ainda no perispírito os estigmas de suas penas, cegueira, deformações e mutilações, e na mente a lembrança de torturas e horrores inconcebíveis. Subitamente, ao cabo de agonias seculares, durante as quais resgataram-se através da dor, escapam à sanha de seus perseguidores, tornam-se inacessíveis aos seus processos, evadem-se das masmorras e libertam-se do domínio magnético sob o qual se encontravam. Em suma, a lei disse o basta, a que até mesmo o mais terrível perseguidor tem de obedecer, ao assistir impotente à escapada da vítima. Chegou ao fim o processo corretivo e reajustador. Antes era impossível. Ninguém conseguiria interromper o curso da dor.
Este é o exemplo vivo da experiência mediúnica. Espíritos superiores e já redimidos seguem-nos os passos, até mesmo as profundezas da dor mais horrenda, sem poder interferir, senão com uma prece ou uma vibração amorosa, pois o pobre companheiro transviado nem mesmo a presença dos amigos maiores pode receber. Chegado, porém, o momento, tudo se precipita. Os mensageiros do bem estão apenas à espera de uma prece, ainda que somente esboçada, de um impulso de arrependimento, de um gesto de boa vontade ou de perdão. Lembram-se da advertência do Cristo? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e este te ponha no cárcere. Digo-te que não sairás de lá enquanto não tiveres pago o último centavo. Não está bem claro? E muitos ainda acham que o Evangelho é só literatura, ou só poesia, ideal, inatingível. Razão de sobra teve Kardec para optar pela adoção da moral evangélica, pois há mais sabedoria e ciência nos textos ali preservados do que em todos os tratados de psicologia jamais escritos e nos que ainda se escreverão. A problemática do ser humano, suas complexidades e seus mecanismos de reajuste estão inseparavelmente ligados aos conceitos fundamentais da moral. Um dia, a psicologia e a psiquiatria descobrirão o Cristo. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 38, sob o título Perseguidos. Batido no ideal de bem-fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima, e o ouvido de todo mal é a resposta do justo. Acúlios despontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce triunfante por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre, na escuridão do nadir. Todavia o sol, sem palavras, expulsa as trevas, cada manhã, recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidos sem causa, que se refugiaram na paz da consciência, em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta, que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a culminância da filosofia. Estevão morre sob pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e da resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa, desfazendo o nevoeiro medieval. Jean Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga em Valladolid. No entanto, levanta-se, para sempre, na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria de seus contemporâneos, no entanto renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi cai sob golpe homicida, mas consagra o princípio de não violência. Entre os perseguidores, contam-se os obsidiados, os intemperantes,
os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos, que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental nos alambiques do tempo. Mas, entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os escarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, fortaleza, luz e paz perante o mal que chega até nós. Condições da coragem, da fé para perdoarmos, libertarmos-nos de todo o mal com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.